Dá um toque para os irmãos, já está ligado, né? Então, daqui a 5 minutinhos vai iniciar. Eu vou ver quem não disse. Pode ser, meus irmãos, mais um domingo, tá bom? Daqui a 5 minutos a gente estaremos iniciando a escola bíblica dominical, tá bom? Paz. Sou quem está dando. Pode ser, o nosso pastor Evaldo vai estar cantando o hino da harpa, tá bom? Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, bom dia, que Deus nos abençoe nesse dia, que a graça e a paz, a misericórdia e a bondade de Deus esteja na vida de cada um de vocês nesta manhã. Está se iniciando a escola bíblica dominical no dia de hoje, glória a Deus, e o tema da lição é o respeito pela propriedade alheia. Hoje nós vamos aprender a respeito, do respeito que se deve pela propriedade alheia, a qual não se deve invadir propriedade de senhor ninguém, e quem faz está sujeito à pena da lei. Desde o Antigo Testamento a Bíblia condena essa prática. Bom, vamos estar louvando ao Senhor Jesus, o hino de número 3 da nossa harpa, mas antes eu quero pedir que os irmãos, junto conosco, vamos fazer uma oração para iniciar a escola bíblica dominical. Eterno Deus, Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor da glória, te damos graça, te louvamos, adoramos, Senhor, o teu nome, queremos te agradecer por esta oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos juntos nesta manhã, ó Deus querido, de domingo, meu Pai, dia 31, Senhor. Aqui estamos para juntos adorar e exaltar e bendizer o teu santo nome. Pedimos a tua bênção, a tua graça em favor de cada um dos teus filhos, daqueles que estão, ó Deus querido, nos acompanhando aí pelo Facebook, Senhor Jesus, pelo YouTube. Toma em tuas mãos, abençoa a cada lar, a cada família, que a tua paz, a tua graça esteja sobre a vida de cada um de nós. Vamos te louvar, recebe o nosso louvor na manhã desse dia, pois a ti atributamos toda a honra, toda a glória e todo louvor e adoração em nome de Jesus. Vamos louvar a Deus, hino de número 3. Plena paz e santo gozo.
Plena paz e santo gozo tenho em ti, ó meu Jesus, pois eu creio em tua morte sobre a cruz. No Senhor só confiando neste mundo viverei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu Salvador, é meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. O amor de Jesus Cristo é muito grande para mim, pois sua graça me encheu de amor sem fim. Meu Jesus foi para a glória, mas um dia eu verei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu bom pastor, é meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Este mundo não deseja tão bondoso Salvador, não sabendo agradecer seu grande amor. Eu, porém, estou gozando do favor da sua lei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu bom pastor, é meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Quando o povo israelita com Jesus se consertar, dando glória ao seu nome sem cessar, nesse tempo céu e terra hão de ser a mesma grei, entoando aleluia ao meu Rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu bom pastor, é meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Glória a Jesus. Pronto, meu irmão? Você escreva mais um também. Então vamos adorar a Deus com mais um hino. Glória ao Senhor. Que hino? Hino de número 15. Glória a Deus. Convenção, né? Ó com cego andei. Hino de número 15, vamos continuar louvando ao Senhor com esse hino. Ó quão cego eu andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar desta graça sem par que do céu trouxe o nosso Jesus, mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz.
Mas um dia senti meu pecado e vi sobre mim a espada da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi e abrigo seguro nele achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Quão ditoso então este meu coração, conhecendo o excelso amor que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Glória a Deus. Posso fazer a leitura aqui, por favor, em classe, meu irmão? Glória a Deus. Meus irmãos, eu convido aos irmãos nesta manhã para estar junto conosco, fazendo a leitura bíblica em classe, que está no texto bíblico de Êxodo, capítulo de número 22, do primeiro versículo ao versículo 4, e depois versículo 6 ao versículo de número 9. Glória a Deus. Como eu disse aqui no início, então, o tema de hoje é o respeito pela propriedade alheia. Glória a Deus. Êxodo capítulo de número 22, verso 1 ao 4 e verso 6 ao 9. Diz assim: se alguém furtar boi ou ovelha e o degolar ou vender por um boi, pagará 5 bois, e pela ovelha 4 ovelhas. Se o ladrão for achado a minar e for ferido e morrer, o que o feriu não será culpado do sangue, se o sol houver saído sobre ele, será culpado do sangue. O ladrão fará restituição total, e se não tiver com que pagar, será vendido por seu furto. E se o furto for achado vivo na sua mão, seja boi ou jumento ou ovelha, pagará o dobro. Se rebentar um fogo e pegar aos espinhos e abrasar a medida de trigo ou a seara ou o campo, aquele que acendeu o fogo pagará totalmente o queimado. Se alguém der prata ou objeto ao seu próximo e guardar, e isto for furtado da casa daquele homem, se o ladrão se achar, pagará o dobro. Se o ladrão não se achar, então o dono da casa será levado diante dos juízes, e a ver se não meteu a sua mão na fazenda do seu próximo. Sobre todo negócio de injustiça, sobre bois, sobre jumentos, sobre gado miúdo, sobre
veste sobre todas as coisas, perdida, né? De que alguém disser que é sua, a causa de ambos virá perante os juízes. Aquele a quem condenarem, o juiz o pagará em dobro ao seu próximo. Glória a Deus. Está aqui, meus irmãos, esse texto bíblico da palavra de Deus, e nesse tempo presente que nós estamos vivendo, é um tema propício para os dias atuais, que cada um de nós devemos ouvir e aprender a respeito desse tema glorioso. Que Deus os abençoe. Nosso irmão diácono, irmão André, estará ministrando sobre a minha vida, sobre a tua vida, a palavra de Deus em nome de Jesus. Vamos com ele, estar acompanhando e aprendendo nesta manhã. Deus os abençoe. Vamos juntos. Pronto, Tiago. A paz do Senhor, meus irmãos. Graças a Deus por mais essa oportunidade de estarmos aqui na EBD, mais uma vez falando sobre um dos mandamentos do Senhor, né? E hoje um desses mandamentos que nós iremos falar nesta manhã é sobre o não furtarás, né? E sobre o texto básico aqui fala a respeito da propriedade alheia. Ou seja, falaremos nesta manhã sobre o não furtarás, sobre a propriedade alheia, sobre aquilo que Deus coloca nas nossas vidas para nós cuidarmos. E aquilo que Deus coloca na vida para nós cuidarmos, para nós sermos mordomos daquilo que é de Deus, então nós estamos responsáveis por aquilo. Então não cabe ninguém roubar aquilo. Verdade. Então é sobre isso que iremos falar. Como foi falado aqui, ou melhor dizendo, desde já vamos ler lá o texto áureo desta lição, que se encontra em Êxodo 20, Êxodo capítulo 20, no versículo 15, que é o texto áureo desta lição. É o 8º mandamento. Não furtarás. Êxodo capítulo 20, versículo 15, que vai servir de base para a gente poder falar sobre a respeito da propriedade alheia, sobre aquilo que Deus nos dá condição para nós termos, para nós adquirirmos, e tudo isso é com o quê? É com o suor do nosso trabalho. Glória a Deus. Que é Deus quem dá saúde para nós trabalharmos, é Deus quem dá condição de adquirirmos bens, uns mais, outros menos. É o que a lição aqui ela vai enfatizar isso para nós aprendermos nesta manhã, a importância desse mandamento. E mais uma vez, a lição também ela vai deixar bem claro que somos impossibilitados de cumprir todos esses mandamentos por nós mesmos, mas pela graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo somos justificados. E esta lição vai deixar isso bem claro, porque ao ler esta lição aqui ficou algo, eu fiquei um pouco assim pensativo por tantas as coisas que a gente negligencia e achamos que o roubo tão somente é aquele que puxa uma arma e assalta. Tão somente é aquele que vai e assalta outra pessoa, aquele que furta alguma coisa de outra pessoa no literal, mas vai muito mais além do que isso. Às vezes roubamos em tantas coisinhas que a gente nem achamos que é roubo, mas é roubo.
O próprio texto básico aqui diz a respeito da propriedade alheia, ou seja, do que é do seu próximo, do que é de direito do seu próximo. Ou seja, o próprio texto aqui básico, ele já começa dizendo aqui sobre ovelhas, sobre bois, sobre terras, sobre homens, ou seja, que são vendidos como escravos. Já começa a dizer. Por que a Bíblia já começa a dizer aqui, já começa a dar esse exemplo como bois, como ouro, como prata, como terras? Porque naquele tempo o que tinha de valor era isso. Mas primeiro, para mim não pular a lição, eu queria fazer um comentário aqui sobre a palavra introdutória. Palavra introdutória. Eu vou ler aqui a parte branca, a parte em azul primeiro da lição da revista de professor. Em seguida eu leio a parte preta aqui para deixar um pouco mais entendível a lição. O termo hebraico ganab significa roubar, furtar, levar embora, levar furtivamente. Um dos objetivos do 8º mandamento é o respeito pela propriedade privada, ou seja, o que é do seu próximo, e pelos bens alheios, ou seja, sua aplicação guarda a integridade das posses do próximo. O verdadeiro proprietário de tudo que há no mundo é quem? É Deus. O homem criado por Deus desenvolveu direitos de propriedade, ou seja, o homem criado por Deus, ele desenvolveu direitos de propriedade. Deus deu esse direito para o homem, para administrar os bens na terra. A Bíblia defende isso, enquadrando os proprietários nas condições de mordomos. Mordomo é o quê? Mordomo é aquele que cuida do que é do seu Senhor. Quem é o nosso Senhor? O nosso Senhor é o Deus. E o nosso Deus, ele é dono do quê? Dos céus e da terra. Deus fala que meu ouro, minha prata. Ele é o dono de tudo. Aqui, ó, palavra introdutória está na revista de vocês aí. As leis de Deus relativas à propriedade são minuciosas. As leis de Deus relativas à propriedade são minuciosas. Envolvem terras, animais, roupas, utilitários domésticos, filhos e esposas. Os pecados contra a propriedade provêm restituição com multas e até castigos severos. Tópico 1. Agora eu quero ler também essa parte aqui, também para deixar bem claro, também para ajudar na didática aqui. O tópico 1, a parte azul, que não deve estar na revista de todos aí. Depois eu vou ler o tópico 1 que já acompanha junto. A noção de propriedade acompanha o ser humano desde o início da sua história. Ao colocar Adão no jardim do Éden, Deus o incumbiu de cultivar e guardar. Ou seja, a noção de propriedade, aqui começa a noção de propriedade. Abre sua Bíblia aí em Gênesis 2,15. Aqui começa a noção de propriedade na terra, o qual Deus incumbe o homem de cuidar daquilo que é de Deus, ou seja, de ser o mordomo daquilo que é de Deus. Gênesis, no capítulo 2, no versículo 15. Quem achar pode ler. Gênesis 2, capítulo 15. Gênesis capítulo 2, versículo 15. Quem achar pode ler. Ninguém vai ler? Eu vou ler. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e guardar. Ou seja, Deus, quem colocou o homem no jardim do Éden foi Deus. Para quê? Para o lavrar e guardar. Ou seja, como mordomo, para cuidar. Só que lógico, depois vem a queda. Depois o homem ali, ele é expulso do jardim ali. Só que a vida continua. Num estado diferente que ele estava, mas continuava a vida. Ele ia lá lutar por aquela terra
com o suor, já não seria mais a mesma coisa, mas continuava ainda o suor do teu rosto, tu comerás, né? Então, ou seja, Deus ainda deixa, já continua ainda a deixar o homem como mordomo da terra. Com a queda, o homem foi posto para fora dele. No transcorrer da história, o homem se apropriava de terras e as cultivava. E aqui nós temos outro exemplo, mais à frente aqui, quando vai falar de Jacó, né? Em Gênesis 26, no capítulo 12, que vai dar uma noção aqui do que os homens faziam após isso. Isso aqui nós estamos falando do quê? Do começo. Nós estamos falando de propriedade, nós estamos falando daquilo que é de direito do homem, daquilo que ele trabalha, daquilo que ele conquista. Aqui nós já teremos uma noção aqui, no Gênesis 26, no versículo 12 ao 35, por favor. E semeou Isaque naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano, sem medidas, porque o Senhor o abençoava, e engrandeceu-se o homem e ia enriquecendo-se, até que se tornou muito poderoso. Até o 15. Até o 15, isso. E tinha possessão de ovelhas e possessão de vacas e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejavam, e todos os poços que os servos de seu pai tinham cavado nos dias de seu pai Abraão, os filisteus entulharam e encheram de terra. Eu tinha falado Jacó, é Isaque, né? Isaque. Então você vê que Isaque, aqui já mostra aqui, né, que Isaque semeou, ou seja, naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano. E você vê que ele engrandeceu, se foi varão, ia se engrandecendo até que se tornou muito grande. Mas você vê que ele semeou, aqui você vê a parte de semear, do homem labutar pela terra ali, do homem plantar, porque a gente colhe o que a gente planta, a gente trabalha. A gente quer conquistar alguma coisa, a gente temos que trabalhar. A gente quer conquistar a nossa casa, a gente tem que trabalhar. A gente quer conquistar um carro, a gente tem que trabalhar. Quer conquistar uma moto, a gente tem que trabalhar. E às vezes não sai como a gente quer, porque a palavra de Deus diz que o homem faz planos e projetos, mas a resposta certa vem do Senhor. Ou seja, o Senhor é quem dirige nossos passos nos momentos certos. Quando vê que nós estamos preparados, Deus, Ele cuida de tudo isso. Mas uma coisa Ele deixa bem clara, que a gente temos que trabalhar, a gente temos que continuar labutando e sendo felizes com aquilo que Deus nos dá, porque lá na frente nós iremos falar sobre isso, porque a felicidade na nossa vida, a satisfação de acordar de manhã, de trabalhar, isso depende da nossa comunhão com Deus, da nossa satisfação com a nossa vida. Para quê? Para que o mal não entre em nossas vidas e venha ocasionar o quê? Venha ocasionar esse 8º mandamento: não furtarás. E de que maneira que a gente furta? Sendo ingrato. Uma dessas é isso, é a inveja do nosso próximo. Como está dizendo aqui, ó, você já vê isso aqui, ó. E tinha possessões de ovelhas e possessões de vacas, no capítulo 14, de 26 de Gênesis. E muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. E até o 35. É até o 35. Isso pode é até o 35. Agora eu estou olhando aqui. Mas aqui já dá para resumir. E todos os poços que os servos de seu pai tinham cavado no dia de Abraão, seu pai, os filisteus entulharam e encheram a terra. Ou seja, quando você atrapalha a vida do seu irmão, você está roubando a bênção do seu irmão. Você está atrapalhando a propriedade do seu irmão, a prosperidade do seu irmão, a prosperidade do seu próximo. Então, ou seja, você de alguma maneira, você já está praticando um furto. E a Bíblia aqui, ela quando começa aqui a dizer aqui no texto básico aqui, né, no Gênesis 22,
22, do 1 ao 4, do 6 ao 9, vai falar sobre bois, vai falar sobre ovelhas, vai falar sobre aquilo que o homem, se ele roubasse, o que aconteceria. E Deus, mais uma vez enfatizando, para dar mais uma clareza, é Deus ensinando o povo aqui, é Deus que tira o povo lá do Egito aqui, nesse texto. Deus tirou o povo lá do Egito, Deus está trazendo o povo, está ensinando o povo, está trazendo leis para aquele povo como nação. Por quê? Porque eles iriam herdar a terra de Canaã. Depois seria dividida aquela terra ali, aonde surgiria a propriedade para cada uma das tribos, ou seja, as 12 tribos. Cada um teria a sua porção de terra. E isso aconteceu, foi dividido as porções de terras, né? Temos algumas tribos que, acho que foi 2 ou 3 tribos, a tribo de Benjamim, não me falha a memória, que ficou para trás. Ela não quis entrar em Canaã, ela preferiu ficar da além do Jordão. Não quis herdar ali junto com Canaã ali. Ou seja, mas eles ganharam aquela terra, foi um acordo que eles fizeram. Então há essa noção de propriedade, o que é seu, é seu. Ou seja, e o povo precisava dessa lei. Aí Deus começa aqui, Deus começa a falar com Moisés aqui, começa a dar essa lei para ele, falando: se alguém roubasse um boi do seu irmão, ele teria que restituir 5 vezes aquele boi. Se não fosse achado com ele. Se fosse achado, ele devolveria o dobro. Mas se não fosse achado, ele devolveria 5 vezes o que foi roubado, no caso de um boi. Porque no caso de um boi, o boi, qual era o significado do boi ali naquela época ali? O boi era usado na agricultura, era um animal de grande porte, era um animal de força, de tração. Ou seja, um animal daquele roubado, ele trazia um prejuízo. Ou seja, um dia de trabalho que não produziu, aquilo era contabilizado. Por isso, aonde vem a lei justa, a balança justa de Deus. Você pagará 5 vezes. Se fosse uma ovelha, 4 vezes. Ah, não tenho que pagar, o ladrão foi achado, não tem que pagar, já vendeu, tem que pagar. Vai ser vendido como escravo. Essa era a lei. Essa era a lei. Porque devemos ter lei. Devemos ter lei porque nós sabemos que se não estiver lei, o homem ele não tem limite. O homem ele não tem limite. O homem ele vai começar a achar que o que é do outro, do próximo, ele pode ir lá e furtar, ele pode ir lá e roubar. Mas temos que entender isso, que o que é do próximo é do próximo. O que é nosso, Se a porção do próximo ela é maior, se ele está prosperando de uma maneira maior, glórias a Deus. Devemos estar contentes com a nossa porção. É algo que às vezes temos essa dificuldade, de estarmos contentes com a nossa porção, com aquilo que Deus nos dá. Deus fala que sempre haveria o que na terra? O pobre. Sempre. Sempre, sempre. A palavra de Deus que garante isso. Mas não garante isso como um castigo, eu não vejo isso. Eu vejo isso pela onisciência de Deus. Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe das nossas limitações. Deus sabe da necessidade do ser humano. Nessas lições, nesses mandamentos aqui, no decorrer aqui de Êxodo, principalmente de Êxodo aqui, Deus ensinando o povo ali em várias coisas. Nós vimos sobre o sábado, sobre Deus, de alguma maneira, obrigar o homem a descansar. Porque o homem ele não tem limite. Obrigar o homem a não dizer para o homem que é pecado, que é errado, adulterar. Ou seja, Deus impondo as suas leis para aquele povo que estava saindo de uma terra onde eles estavam corrompidos, de alguma maneira eles estavam esquecidos de Deus. Esquecidos não, eles teriam esquecidos dos mandamentos de Deus. E Deus estava instruindo eles, ensinando eles. Eles seriam o povo de Deus, uma nação. Então Deus precisava colocar leis para aquele povo. Então, irmãos, essa é a noção de propriedade. Temos noção do que é nosso, do que é do próximo. Tópico 1. Alguém pode ler? Tópico 1. Parte-se sempre do pressuposto de que os bens adquiridos são frutos de trabalho
resultado de herança ou presentes de alguém. O homem tem o direito de desfrutar daquilo que lhe pertence, e quando é roubado, sua dignidade é ferida, sobretudo quando a propriedade é fruto de anos de trabalho árduo. A Bíblia garante que gozar do resultado do trabalho é uma dádiva divina. É uma dádiva divina. Para para mim, Eclesiastes 5:19 para mim, por favor. Então, irmãos, olha que maravilhoso. O homem tem o direito de desfrutar daquilo que lhe pertence. E quando é roubado, sua dignidade é ferida. Ou seja, pense que coisa horrível é você ser roubado. Irmão, infelizmente eu já tive a experiência de roubar e ser roubado. No literal mesmo. Né? Já contei meu testemunho aqui, os irmãos sabem, mas graças a Deus, Deus me libertou, mas eu já tive essa experiência, não só de roubar, mas também de ser roubado. Porque quem rouba sente uma sensação, e quem é roubado sente outra sensação. Você sente a sensação de fragilidade, você sente a sensação de revolta. E Deus é tão maravilhoso, irmãos, que Deus permitiu, no meu caso, Deus permitiu eu ser roubado. Não foi nenhuma nem duas vezes, não. Eu quase fui depenado uma vez ali na Vicente Carvalho, ali, fiquei sem bicicleta. Roubaram a casa da minha mãe, na minha casa, quando eu morava lá, no dia do casamento da minha irmã. Furtaram enquanto nós saímos. E Deus, eu senti Deus falando comigo, mostrando, tá vendo? Isso aqui é para você sentir na pele como que é. Porque o que a gente planta, a gente colhe. Eu não colhi só isso não, eu colhi prisões também, fiquei preso bastante tempo. Então a gente colhe, né? Que nem eu vejo amigos meus que ficaram neste mundo do crime e até hoje eles acham que é certo. Até hoje eles fazem apologia àquilo ali. Por quê? Porque a mente humana está corrompida. A mente humana, ela não consegue mais enxergar, ela não consegue mais respeitar o seu próximo. Porque quando nós estamos afundados no lamaçal do pecado, nós não conseguimos mais enxergar o que é certo e o que é errado. Ou não furtarás. Nós não conseguimos mais. O homem já começa a achar que ele tem o direito sim de roubar. Inclusive, no mundo da criminalidade, quase, eles acham que é correto você roubar para alguém ter muito dinheiro. Você é até um herói se você fizer isso no mundo do crime. Mas não, irmãos, não interessa. Se ele tem muito, se ele é milionário, se ele é dono de um planeta, não interessa. É dele. Você não tem direito de roubar uma bala dele, uma caneta, nada. A gente temos que ter a dignidade de saber o que é nosso, o que é do próximo, é do próximo. Posso ler? Eclesiastes 5:19. E todo homem a quem Deus deu riqueza e bens, e lhes deu poder para delas comer e tomar a sua porção, e gozar do seu trabalho, isto é, dom de Deus. Dom de Deus, gozar do trabalho. Que maravilha, né? É dom de Deus, irmãos. Quando Deus dá, gozar das riquezas. Não é errado você ser rico. O que é errado é você querer ter algo do seu próximo. Não é errado você falar, poxa, eu queria ter um carro também, poxa, eu queria ter uma casa assim também. Não é errado isso. O errado é você invejar, como foi dito aqui, como nós lemos aqui, Gênesis 22, né? Falando sobre Isaac. Isso. 26. 26. Isso. Falando sobre Isaac ali, os filisteus o invejaram por aquilo que eles tinham. Está entendendo? Uma coisa é você admirar, né? Igual eu construí uma loja e o rapaz tem uma loja, achei bonita a loja dele, eu construí, eu falei, vou pegar como modelo, depois até falei para ele. Falei, poxa, vizinho, eu achei bonito a loja aqui, eu dei uma copiada aqui, achei legal, não, legal. É outra coisa. Então a gente temos que saber
separar essas coisas. A gente temos que saber, a princípio também, saber discernir os discernimentos dos nossos corações, porque é do coração que procedem os maus desígnios. E a gente temos que aprender a ter o discernimento do Espírito Santo de Deus, se aquele sentimento no nosso coração, qual é a intenção verdadeira daquele sentimento no nosso coração. Porque às vezes estamos sendo engordados no nosso coração um sentimento, e às vezes achamos que aquilo ali não está prejudicando a nossa vida, não está prejudicando a vida do próximo, não está roubando a paz do próximo, não está roubando a liberdade do próximo com aquele sentimento que está no nosso coração. Então temos que ter esse discernimento e gozar, como foi dito aqui. Tudo isso que Deus dá em nossas vidas, trabalhar, labutar, ter riquezas, ter saúde, é dom de Deus. É dom de Deus. É dom de Deus. Tópico 1.2. O direito à propriedade. A lei que assegura o direito à propriedade é bem explícita. Em Êxodo 22:15, ela fala de animal, ou seja, foi falado de animal. A lei é bem explícita. Ela fala de animal, ela fala da plantação, do roubo sobre objetos de valor penhorados e dos objetos emprestados que foram danificados. Eu vou falar um pouco sobre isso aqui. Na verdade, na propriedade é assegurado o direito absoluto de posse, sendo estabelecido que cada indivíduo trabalhe para conseguir sua possessão de maneira honesta. Cada indivíduo. Irmão, você sabe que o comunismo, ele prega que o Estado tem que tomar conta. Para quê? Para que o Estado distribua as rendas. Para que o Estado cuide das pessoas, cuide dos nossos filhos. Mas não, Deus aqui ele garante a propriedade privada. Ele sustenta isso aqui na sua palavra. Né? Ou seja, que cada indivíduo trabalhe para conseguir sua possessão de maneira honesta. Cada indivíduo trabalha. Lógico, uns ajudando os outros, mas não nesse modelo de comunismo. E aqui, irmão, você vê um exemplo aqui, o direito de propriedade fala de objetos emprestados que foram danificados. Você vê aqui como Deus é maravilhoso, né? Fala até de algo que se você pegou emprestado seu irmão, por exemplo, você pegou um iPhone do seu irmão, vamos falar um exemplo mais claro, você pegou um iPhone do seu irmão emprestado e você quebrou, você não ganha dar um celular inferior, você quebrou um iPhone, você devolve o iPhone. Agora, se o irmão não quiser, aí é outra coisa, mas se ele quiser, você tem o direito de devolver. Você tem o direito de devolver. A Bíblia fala até do animal que você deixou emprestado pro seu amigo cuidar e ele não cuidar, ele vai ter que prestar conta, ele vai ter que ir no tribunal lá explicar como aquele animal sumiu, por que aquele animal foi morto, vai ter que explicar tudo isso. Só um momentinho, Sandra. Uma coisa é você dar, e outra coisa é você emprestar. O que é emprestado é seu, não é meu, eu tomei emprestado. Sabe por que então? Você entende o porquê? Que aquele servo de Eliseu, quando disse para Eliseu, se tu me permite, nós vamos estender aqui essa tenda porque é um lugar estreito. E Eliseu concedeu, e ele não tinha a ferramenta, ele tomou emprestado o machado. E a Bíblia diz que ao tomar o machado emprestado, ele foi cortar uma veiga para poder trazer, o ferro caiu na água e ele gritou: ai meu Senhor, porque era emprestado. Ele tinha uma responsabilidade de devolver aquele machado, não era dele, era emprestado. E quando ele foi cortar, a Bíblia diz que quando ele foi cortar aquela veiga, o machado caiu na água e ele gritou. É a preocupação. A preocupação, porque ele tinha que devolver aquele machado, não era dele, ele tomou emprestado e agora caiu dentro da água. E aí ele gritou: ai meu Senhor, porque é emprestado. Ou seja, não é meu e eu tenho que dar conta desse machado. Mas aí foi aonde os irmãos sabem a história. Eliseu foi lá, perguntou aonde caiu, colocou um pau e o machado flutuou e ele devolveu. Ótimo exemplo. Você vê a preocupação, realmente. A preocupação de tomar emprestado. É bem destacada a preocupação dele ali nessa passagem. Como é que ele ia devolver? Caiu na água? Então, às vezes falta isso no nosso tempo, né? Essa preocupação. Mas pode chegar um momento, irmão, que a gente pode pegar algo emprestado e de repente a gente não poder restituir aquela coisa que a gente pegou emprestado. Pode ser que isso aconteça, sim, pode ser.
Tem coisas que eu já emprestei, que eu sei que se acontecer algum problema, dependendo do irmão, eu sei que eu não posso nem cobrar. Se tiver condição, vai pagar. Se não tiver também, amém. Porque antes da gente prestar, a gente tem que avaliar as condições da pessoa que a gente está emprestando. Você vai emprestar o seu carro para a pessoa. O carro praticamente não se empresta. Mas se você for emprestar, você tem que avaliar. Se ele bater o carro, você vai ter condição. Se você sabe que ele não tem condição e ele bater, você pode ficar furioso, seu irmão. Você sabe que ele não tem condição de arcar com prejuízo. Então você fique na sua, que se um dia ele tiver, ele me paga e por aí vai. Tópico 1, tópico 3. O rebanho, tópico 1, 3. O rebanho dos amalequitas fica com Saul. Essa é outra passagem bem conhecida, o qual fica a desobediência do homem, né? Saul perdeu a oportunidade única na história de exterminar completamente os amalequitas. Antes, preservou o seu rei, Agag, e o seu rebanho. Olha só o que ele fez. Ele preservou o seu rei Agag e o seu rebanho. Os amalequitas foram talvez os piores inimigos dos hebreus em toda a história e era um povo cruel. Amaleque foi um obstáculo no caminho de Canaã, ou seja, lá atrás os amalequitas já combatiam contra o povo de Deus, quando estavam ali no decorrer do deserto, ali saindo ali do Egito ali. Tanto o rei Saul como o povo de Deus tiraram proveito dos bens dos amalequitas. O povo se justificou dizendo que aquele gado era para ser ofertado ao Senhor em Gilgal. Por conta desse ato, o Senhor se mostrou arrependido de haver posto Saul como rei sobre a nação. Aqui é uma passagem que aqui os irmãos sabem que Deus falou para Saul: vai lá, destrói tudo. Destrói tudo. Destrói tudo. Como disse em Canaã também. Vai lá para conquistar a terra de Canaã, vai lá e destrói tudo. Tudo é tudo, irmão. Tudo não é quase tudo. E eles fizeram o quê? Destruíram quase tudo. Deixaram o rei e o gado. E alegando que aquele gado, ou seja, aquele animal iam fazer oferta ao Senhor. Ou seja, quando Deus quer o que de nós? Quando Deus quer a obediência de nós. Quando Deus quer que nós obedecemos aquilo que Ele falou. Porque Deus tem os seus propósitos. Porque quando nós deixamos de obedecer, nós estamos de alguma maneira roubando a autoridade que Deus tem nas nossas vidas. Até nisso nós roubamos. Roubamos até nisso. Então, ou seja, o castigo veio depois ali, como os irmãos sabem, Saul, né? Por essa obediência, por fazer algo que Deus não permitiu. Vou adiantar aqui. Tópico 4. Aí vai ter outro exemplo aqui, o tópico 4. O roubo de Raquel, de Mica e de Acã. Raquel roubou os ídolos de seu pai. Ou seja, Raquel aqui ela roubou por quê? Com intenção. Porque os dotes seriam dados dependendo dos ídolos que você teria do seu pai. Se você tivesse ídolo do seu pai, o dote seria maior. Ou seja, ela roubou nessa intenção, na intenção da ganância. Os ídolos do pai dela, Labão. Ou seja, então você já vê que o roubo, ele é originado no quê? Na ganância do homem de ter algo a mais. Ou seja, ele não confia na providência de Deus. Você vai vendo aqui, irmãos, a origem do roubo. Da onde procede a origem do roubo? É na ganância do homem. E vai dar outro exemplo sobre Mica. Roubou 1.100 moedas de prata de sua mãe. Outro exemplo aqui, quando os hebreus atacavam a cidade de Ai, Acã roubou uma capa babilônica. Isso aqui é outra história. Como resultado, ele e sua família foram mortos. Ou seja, Deus falou para Josué, falou, extermina tudo. Entre Canaã, extermina tudo. E tudo que estiver lá é anátema, ou seja, é maldito. É anátema, não pede nada. Acã viu lá uma capa babilônica e cobiçou aquela capa babilônica, roubou ouro e roubou prata. O ouro e a prata era para ser derretido e levado ao templo. Era a única coisa que ia se salvar ali. Agora o resto era anátema.
Ou seja, extermina todo mundo e tudo que tiver, os despojos, fora o ouro e a prata, é anátema. E Agã, ele viu aquela capa babilônica e desejou. A Bíblia vai dizer que ele desejou aquela capa. Ou seja, ele cobiçou aquelas coisas que ele viu ali. Aí o homem, na sua cobiça, ele acaba se perdendo. E o resultado vem mais à frente. Aqui também tem uma colocação que um erro não justifica outro. Quando Raquel, ela rouba os ídolos do seu pai, por que ela fez isso? Porque Jacó tinha trabalhado e pagado dote para o pai, e por lógica era dela. Então, tanto Jacó trabalhou por Leia, né? E por Raquel. O que acontece? Então Jacó pagou. E quando Jacó pagou, o pai não deu para elas dote que era delas. Então elas, para se vingar do pai, quando Jacó está de volta, que Deus mandou ele embora, voltar para a casa do pai, o que ela fez? Ela disse: bom, tudo que tem é nosso, nosso pai, o dote que era nosso, que o esposo dela tinha pago, ele pegou e não deu para elas, gastou, ela pegou e por vingança e rouba, furta os ídolos e leva. Então, o que eu estou dizendo? Que um erro não justifica outro, entendeu? E ela tentou, entendeu por quê? Bom, meu pai fez isso, então eu vou fazer com ele também. Ele vai sentir na pele. Só que ambos erraram. E é isso que tem acontecido muito, né? Hoje em dia o roubo, ele é de alguma maneira justificado. O governo também rouba, eu também vou roubar. Não. Infelizmente, alguns pensam assim, né? Essa cultura, né, que a gente leva, né, de querer justificar o roubo, os erros, né? A lição fala exatamente sobre isso aqui mesmo, né? Então é algo que é realmente interessante. Ela quis justificar, não é justificável. Não é justificável. O roubo dos comerciantes. Os comerciantes são advertidos por Deus porque não usavam medidas corretas em suas balanças. Lá em Deuteronômio vai falar sobre a balança, né? Sobre os comerciantes que enganavam, fraudulavam. Para pesar, a balança, quando era para dar 1 quilo, eles colocavam 800, ou seja, em vez de dar 1 quilo de ouro para o comprador, eles davam 800 gramas. Uma comparação, ou seja, balança enganosa. O homem sempre querendo tirar vantagem do outro. Sempre querendo tirar vantagem do outro. Balança enganosa é abominação para o Senhor, mas o peso justo é o seu prazer, como está registrado em Provérbios 11:1. Ou seja, o prazer do Senhor é que nós estejamos uma balança correta, que nós sejamos justos nas nossas medidas, naquilo que entendemos que é nosso, o que é do próximo, é do próximo. Então, irmãos, a parte que se fala em não furtarás vai muito além, Vou falar de algumas outras coisas aqui que realmente é muito interessante quando a gente entendemos isso. Tópico 1:6. O sequestro. Pessoas eram roubadas para servirem de escravas, e quem furtar algum homem e vender e for achado na sua mão, certamente morrerá. Êxodo 21:16. Ou seja, aí é onde a gente vai ver aquela passagem. E os irmãos de José o sequestraram, vendendo, e em seguida como escravo. Ou seja, vai ver que essa cultura, essa maldade no homem de vender o seu próprio irmão. De ver que o homem é capaz de tudo. Então, quando Deus toma cuidado de colocar que este mandamento não furtarás, para alguns vai parecer até meio que óbvio que não pode roubar, é óbvio. Mas Deus coloca ali, Deus coloca até os pontos, vírgula, o porquê, o que vai acontecer. Porque o homem, ele se deixa se levar pela sua irracionalidade. Quando ele está no pecado, ele não consegue mais enxergar o que é certo e o que é errado. De alguma maneira ele até entende que é errado, mas de outra maneira ele começa a se justificar, igual nós vimos a passagem aqui sobre
justificar aquilo como Raquel fez ali, só querer roubar o seu pai. Não tem justificativa. O que é certo, o que é errado, é errado. Tópico 1.7. O roubo dos poderosos. O roubo dos poderosos. Para alargar a área do seu palácio, o rei Acabe se propôs a comprar o terreno vizinho, por preço vantajoso. Era a vinha de Nabote, mas este se recusou a vender, por se tratar de quê? De uma propriedade da família, de onde ele tirava o seu sustento. Vendo que não conseguia obter as terras de Nabote, Jezabel, esposa do rei, achou um jeito mais fácil de resolver o problema. Mandou matar Nabote sob acusação de blasfêmia contra Deus e contra o rei, e se apoderou da vinha. Sabendo disso, o profeta Elias vaticinou a morte de Acabe. Essa é uma história também muito conhecida. Quando Acabe deseja ali a vinha de Nabote, uma propriedade privada, ou seja, uma herança de família ali, de gerações, e ele deseja, ele não quis vender aquela propriedade. E Jezabel vai lá e maquina para fazer o gosto do seu marido Acabe. E aquilo ali depois você vê a consequência disso, o que deu, né? O castigo que veio sobre eles. Tópico 1.8. O protesto dos profetas. O profeta Jeremias condena aquele que se vale do serviço alheio, sem pagar às pessoas o valor que lhes é devido. Eu vou ler a parte azul aqui, tá? Esse texto fala não somente dos maus patrões ou de pessoas que tratam alguns serviços e não pagam por ele, mas o texto também pode ser aplicável aos que praticam qualquer tipo de falsificação, pirataria e aquisição injusta. O profeta de Israel viram essa situação em seus pais. Foi protestado contra os ricos que oprimiam o pobre e contra toda forma de cobiça e aquisição injusta. O profeta Malaquias admite a possibilidade de um homem roubar o próprio Deus. Malaquias 3.8. Para se safarem da devolução dos dízimos, muitos tentam criar uma teologia como insistir que a prática do dízimo é restrita ao Antigo Testamento. Por exemplo, esse provavelmente reconhece que o dízimo é absolutamente vigente no Novo Testamento e que quem o recebe é aquele de quem testifica que vive. Então ali está dizendo, roubaria Deus o homem, rouba Deus o homem. Toda vez que o homem rouba Deus, é no quê? O homem rouba Deus no momento em que ele deixa de fazer aquilo que ele deve fazer. Honrar a Deus com o quê? Com todas as suas fazendas. Como foi dito aqui no começo, Deus deu o que para o homem? A terra, para ele cuidar, para ele prosperar. Que é o que? É um dom de Deus, como foi lido. Ou seja, então toda vez que Deus dá essa prosperidade, dá condição, e o homem não cuida de suprir, ou seja, a necessidade da obra de Deus, de ser um mantenedor da obra de Deus, ele está roubando a Deus. Ele está roubando a Deus. Tópico 2. Frutos do Novo Testamento. Não há muitos casos de frutos relatados no Novo Testamento, mas as poucas amostras que temos demonstram o mesmo tom de reprovação divina aos que a praticam. A figura do ladrão no discurso de Jesus. Jesus foi crucificado entre dois ladrões. Ou seja, aqui vai enfatizar a questão que devemos se arrepender. Embora não merecesse estar ali, durante o seu ministério, o mestre fez várias referências aos ladrões salteadores, como por exemplo, ao falar dos que não entram pela porta do aprisco. Ou seja, o ladrão ele não entra pela porta do aprisco, né? O ladrão ele vem por outro lado. Ele não vem seguindo o caminho certo. O ladrão ele pula a janela, o ladrão ele dá outro jeito, o ladrão ele dá um jeitinho, o ladrão ele rasura o contrato, o ladrão ele inventa uma mentira, tudo isso para se dar bem. Ele ressaltou o perigo de uma casa ser roubada, caso o pai de família não se previna, trancando a casa para que não seja assaltada. Ou seja, aqui podemos dizer que é o quê? É o nosso coração. Se a gente não cuidar do nosso coração, o sentimento de roubo,
ou sentimento maligno vai vir no nosso coração. Então, ou seja, é o pecado. E o pecado, o que ele faz? O pecado ele vai roubar a nossa paz. E automaticamente, quando o pecado entra no nosso coração e rouba a nossa paz, nós acabamos roubando a paz do nosso próximo. Em outro contexto, Pedro disse que o dia do Senhor virá como ladrão. Jesus usou o termo ladrão para mostrar que ele era o seu oposto. E ele era o bom pastor, né? O ladrão veio para matar, roubar e destruir, mas Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Em Apocalipse 16:15, referindo-se novamente à sua vinda, o Senhor diz: eis que vem como ladrão. E a propensão para o furto é algo que nasce dentro do coração do homem só. Do mesmo modo que nascem outros pecados, como a prostituição, o homicídio, a blasfêmia e outros, nasce dentro do coração. O homem deseja. É quando o homem deseja ali algo que é do outro, fica desejando de uma forma que já não é porque ele acha bonito, que ele fala, poxa, eu queria ter. Não, aí já parte para o lado da inveja e para o lado de, às vezes, ele achar que ele pode tirar aquilo do irmão. Vai do coração. Então, por isso que eu disse, cabe a nós termos discernimento do Espírito Santo, das intenções do nosso coração, porque a palavra diz que o coração do homem ele é enganoso. Tópico 2:2. A figura do ladrão na história do Novo Testamento. Judas, em um jantar em Betânia, enquanto o Senhor é adorado por uma mulher que quebrava um vaso de alabastro, que derramava unguento de nada puro sobre os seus pés, um produto caro, Judas hipocritamente reclama, dizendo que aquele valor poderia ser revertido em favor dos pobres. Judas era o tesoureiro do colégio apostólico, e quando fazia sua reivindicação de solidariedade aos pobres, roubava, fazia sua reivindicação de solidariedade aos pobres, roubava o dinheiro que era colocado na bolsa. Judas afundou-se na sua ganância, a ponto de vender Jesus por 30 moedas de prata, e o seu fim foi suicídio. Agora tu imagina até onde o homem, a ganância do homem chega, a ponto de vender um discípulo de Jesus que era Judas, além dele saquear, porque ele era o tesoureiro, que cuidava das ofertas, que era colocado na arca do tesouro, e além dele saquear isso, ele ainda vendeu por ganância o próprio mestre, o Salvador, ele pega e vende por 30 moedas de prata. Imagina até onde a mente do homem chega, o homem sem Deus, o homem que deixa ser levado pela cobiça, pela ganância, a ponto de um amigo, pegar um amigo e vender, porque Jesus tinha Judas como amigo e senhor da sua vida. E tanto é que lá quando Jesus está sendo pego ali pelos malfeitores, que Jesus se entrega na verdade, ali a Bíblia vai dizer que Jesus olhou para Judas e disse: amigo. Quando Judas chega, que dá o sinal para os comparsas dele, que diz que ele não sabia quem era, então ele disse: aquele que eu beijar, esse pode prender. E aí quando Judas se aproxima de Jesus, chega para Jesus, salva e disse: mestre, eu te salvo, e beijou. Aí Jesus, conhecendo o coração dele, olhou para ele e disse assim: amigo, com um beijo tu traíste o filho do homem. Quer dizer, amigo, ainda naquela hora Jesus ainda chama Judas de amigo. É esse amigo que pega e trai e vende por 30 moedas de prata por causa do dinheiro, a ganância do dinheiro. Acho que tem muitas pessoas que praticam o mal, falando de roubo, que vai falar o não matarás, que nós já estudamos já. E às vezes, por isso tudo, acho que a pessoa olha, que nem Judas, ele olhou aquela situação e acabou se suicidando, É como, sabe hoje, irmão André, hoje às vezes dentro dos nossos lares, e muitos lares por aí, tem pessoas que às vezes da mesma família saqueia o que o pai, o que a mãe, o que o tio, o que o vizinho, aquele amigo tem. Para quê? Para usar droga. Ele não respeita, ainda que sabe que é do pai, que é da mãe, que é do tio, da tia, do primo,
do amigo bem próximo ali, mas mesmo assim eles não consideram ninguém, até porque não se tem o direito, ninguém tem o direito de tirar nada, nem do pai, nem da mãe, nem do vizinho, nem do amigo e nem do inimigo, de ninguém. Mas as pessoas, nem o próprio amigo, no caso de Judas, respeitou aquela amizade, mas aproveitou a ganância, aproveitou da oportunidade que tinha para levar vantagem, e aí se acabou. Jesus chamou ele de amigo ali, né? A oportunidade ele tinha bastante ali, né? E às vezes nem ele mesmo se perdoou, né? Não, ele mesmo não. Ele teve remorso. Ele mesmo se perdoou, né? Na hora que a ficha caiu para ele, considerado como filho da perdição, né? Filho da perdição. Então é isso, irmão. Tópico 3. Questões relacionadas ao nosso tempo. O nosso tempo aqui é a grande coisa. Licença, eu orar um pouco. Desculpa, não pode orar. Tá bom? Tá. Fique à vontade. Aqui já vai falar de nós, o nosso tempo, que nós estamos vivendo. É a questão relacionada ao nosso tempo. A sonegação de impostos. Por exemplo, tópico 3.1. A sociedade brasileira vem sofrendo há anos com a corrupção praticada por autoridades políticas, o que é, sem dúvida, uma vergonha nacional. Pena que falte uma grande parte do povo a integridade moral suficiente para protestar à altura, uma vez que há uma imensidão de brasileiros que sonegam impostos devidos ao governo. Muitos argumentam que o governo exige muito e oferece pouco. Por mais verdade que seja esse argumento, como crentes em Jesus, temos o dever de cumprir com a orientação dada por eles. Sonegar é roubar o governo. Ou seja, é aquela alegação: o governo está roubando, eu também não vou favorecer o governo. Estamos errando. Então aqui vai deixar muito bem claro que a gente acabamos transgredindo o 8º mandamento em vários aspectos. Em vários aspectos. Seja na sonegação de impostos, seja quando você compra um CD pirata para assistir um filme, seja você quando desbloqueia o seu videogame, seja você quando usa uma peça paralela com o nome de uma marca, quando você pega uma caneta e não devolve. Irmãos, poderia falar uma lista aqui de coisinhas que a gente fala: nossa, é roubo isso? É roubo. Quando você vai lá fazer um trabalho lá, que você vai lá, copia, eita, pronto, cola, pronto, está pronto. E você não coloca lá quem é o autor daquela. Você está roubando. Você está roubando, você está transgredindo. Até isso. Então são mínimas coisas, irmãos. Alguns por falta de conhecimento, não saber que aquilo ali é roubo, aquilo ali é errado. Eu vim saber um tempo desse atrás, né? Poxa, olha só, isso é roubo. Tanta coisinha que a gente vai vendo que a gente para e pensa: meu Deus do céu, realmente então somos salvos pela graça. Que nós transgredimos, acabamos de uma maneira ou de outra, seja naquela coisinha que a gente nem achamos que é pecado, que é roubar, estamos roubando. Ou a Deus, ou o nosso próximo, ou roubando a nós mesmos. Isso é muito interessante. A avareza. Concluir aqui. A avareza, tópico 3.2. A avareza é o apego excessivo ao dinheiro, que por tudo responde. De fato, precisamos do dinheiro para quase tudo nesta vida. Nada é de graça. Precisamos do dinheiro, sim. Precisamos trabalhar, sim. Devemos conquistar, sim, se possível, sim. No entanto, há formas honestas e desonestas de se adquirir dinheiro. Comida, bebida e alegria acompanham o homem que trabalha. Eclesiastes 8:15. Vai deixar isso bem claro. Eu vou até ler porque é interessante esse versículo aqui. Eclesiastes 8:15. Abre a sua Bíblia. Eclesiastes 8:15. Quem achar pode ler. Eclesiastes 8:15.
Então exaltarei eu a alegria, porquanto homem nenhum coisa melhor tem debaixo do sol do que comer, beber e alegrar-se, porque isso acompanhará no seu trabalho, nos dias da sua vida, que Deus lhe dá debaixo do sol. Ou seja, aqui é alegria, irmão, de trabalhar. Aqui nós podemos pegar aqui algo, por exemplo, quando a gente começamos a transformar o nosso trabalho em algo tristonho, em algo enfadonho, né? Eu ouvi um rapaz dizer, e ele estava falando sobre isso aqui. Por exemplo, aquela frase do final de semana. Qual é a frase do final de semana que a gente posta lá no status? Sextou, sábado, por quê? Vamos trabalhar, né? Estamos de folga, lógico, é legal a gente ter folga, né? Mas o grande problema é quando a gente transforma esse sextou, esse sabadou, transformando o trabalho como algo que não é uma alegria. E a palavra trata isso aqui como uma alegria, de trabalhar, de ter saúde. Como minha tia uma vez falou, ela falou, sabe qual é a melhor coisa do ser humano? Isso é uma coisa triste, uma coisa que é muito bom para o ser humano. A alegria do ser humano, a pessoa que está desempregada e a pessoa que está empregada. Pensa que a alegria é você saber que você no outro dia você tem o que fazer. Você tem um trabalho para ir. E ao mesmo tempo a pessoa que sabe no outro dia, eu vou fazer o que amanhã? Não tem trabalho. Aí no outro dia também não tem trabalho. Aí no outro dia não tem trabalho. Poxa, eu queria trabalhar. Eu queria trabalhar. A pessoa queria ter algo para fazer e às vezes a pessoa não tem algo para fazer. Então é uma alegria, às vezes é pesado o trabalho, mas devemos se alegrar. Porque a palavra de Deus nos instrui a se alegrar. Mas trabalhar, mas não com avareza, como está dizendo aqui, ó, tópico 2.3, sobre a avareza, né? O apego excessivo pelo dinheiro. De acordo com os ensinos de Jesus, mais do que evitar o roubo, é preciso ter um coração doador. Se você trabalha, se Deus te dá a condição de você trabalhar, de você ter, e você não ajuda o seu próximo, não ajuda a manter a obra do Senhor, você está roubando. Porque Deus disse, do mesmo jeito que Deus disse que sempre haveria o pobre na terra, também haveria o rico. E qual é a missão do rico? É ajudar o pobre. Como Deus disse ali para o povo de Israel, ali, vocês vão plantar, mas vocês não vão colher tudo. Vocês vão deixar uma parte da colheita, o que cair no chão vocês não vão pegar. Por que Deus disse isso? Para quê? Para que o órfão, a viúva, o estrangeiro, o necessitado passasse por ali e ele usufruísse daquilo ali. E da mesma maneira não é diferente nos nossos dias. Devemos ajudar sim. Se Deus te deu condição, se Deus te abençoou, ajude o seu próximo. Existe uma frase que diz que ninguém é tão pobre que não possa ajudar e ninguém é tão rico que não possa ser ajudado. Ninguém é tão pobre que não possa ajudar e ninguém é tão rico que não possa ser ajudado. Então devemos ajudar. Quem pode ajudar mais, ajuda mais. Isso é um contexto que a gente ouvimos. Praticamente todos os cultos têm ensinado, né, sobre isso. Ele ainda disse, porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. João Batista, por sua vez, orientou seus discípulos a que não fossem gananciosos. Já o apóstolo Paulo disse que o amor ao dinheiro é a raiz de toda a espécie de males. É aí onde surge o roubo, todas essas coisas. Em resumo, a avareza é idolatria. É você roubar o que é adoração a Deus e adorar outra coisa. Logo fere o segundo mandamento, e não adorarás outros deuses. Conclusão, irmãos. A quebra do 8º mandamento, não furtarás, é uma possibilidade que está próxima de qualquer um de nós. Ou seja, está próximo de qualquer um de nós. Trata-se de um pecado que tão de perto nos rodeia. Jesus disse que quem é fiel no mínimo também é no muito. Do roubo à mão armada há um troco a mais, não devolvido da ganância pelo acúmulo de dinheiro.
desonesto em um pequeno empréstimo não devolvido. Olha só. Do trabalho excessivo pela ganância de querer sempre mais a preguiça do que comer sem trabalhar. Tudo se enquadra na transgressão inibida pelo 8º mandamento. Irmãos, os irmãos sabem que eu trabalho com assistência técnica celular. E eu vejo muitas pessoas achar celular e querer desbloquear e-mails. Existem dois bloqueios, existe o Gmail e existe o e-mail. O e-mail é um bloqueio, né, que não faz e nem pode fazer, porque é um bloqueio da pessoa. E tem pessoas que aparecem lá dizendo que achou que está bloqueado, se desbloqueia. Eu pergunto, a pessoa não ligou não para você devolver? Não ligou não, devolveu. Mentira! A pessoa ligou sim para devolver sim. Mentira! Mentira! Até irmãos eu já vi lá, essa mesma historinha. Mentira! A pessoa ligou sim, com certeza. Cadê o chip? Ah, eu tirei porque descarregou. Ah, não tinha como carregar. Então é falta de honestidade. É desde isso, um troco que você recebe, que você sabe que está errado, você não devolve. Então são coisinhas, irmãos. Eu particularmente pratiquei muitos erros, como eu falei aqui no começo, fui um homem que andou à margem da sociedade, né, por um tempo da minha vida, mas graças a Deus eu tive um encontro com Jesus, né, e estou lutando para poder, no máximo, me enquadrar no não furtarás, né, no não furtarás, no máximo. Porque como eu disse aqui, são tantas coisinhas que a gente acaba errando, tantas coisinhas, né? E existem coisas que, poxa, está tão claro e às vezes a gente pode tanto evitar e às vezes nós não evitamos. E podemos evitar coisas grossas, desde uma coisa grande, uma coisa bem simplesinha, mas que sirva como uma direção para nós entendermos que o que é do próximo, o que é nosso, e que nós viemos entender que o nosso sustento, a nossa confiança esteja em Deus, para suprir as nossas necessidades. Porque quando nós confiamos em Deus, de forma alguma, nós vamos querer o que é do próximo, e não furtaremos. Assim eu agradeço a oportunidade, espero que irmão ter alguma dúvida, alguma pergunta. Se tiver também depois, quiser perguntar, eu e o irmão Léo aí, nós estaremos respondendo. Obrigado. Pai do Senhor, antes de encerrar, queria deixar ciente e aproveitar para quem está em casa, né? A partir de domingo que vem, a gente vamos voltar a separar as salas. Pelo menos, crianças ainda não pode, né? Ainda não está permitido, mas as irmãs que estão em casa, que não é grupo de risco, porque tem uma diferença, ter aula com as irmãs, tem uma aula com os irmãos e ter junto. Então eu sei que tem pessoas que preferem, como está todo mundo junto, preferem não vir assistir em casa. Então, semana que vem a gente já vamos separar a sala dos jovens, irmãos e irmãs, né? E provavelmente também adolescentes. Aí a gente vai estar falando com a liderança para ver se consegue trazer o pessoal de volta, porque a queda foi muito grande, né? E como a gente fala, a pessoa que é grupo de risco a gente até entende, né? Mas tem gente que dá para vir e acaba não vindo. Então vamos fazer uma pequena campanha de boca a boca aí, né? Para ver se, voltando às salas separadas, aquelas pessoas que preferem ter irmão, que preferem só dar aula com irmãos. E se sente mais à vontade se só tiver um irmão. Às vezes, se tiver junto assim, ele acaba não se sentindo à vontade. E as irmãs também, né? A dúvida das irmãs são diferentes, né? Então, quando está irmã com irmã, ela se sente mais à vontade de fazer perguntar, ABC, ou até compartilhar algum tipo de experiência. Então, como a igreja aqui ela
tem espaço, né? Então a gente vamos nos organizar para a semana que vem, respeitando os limites de espaço, né? Sempre visando a saúde dos irmãos, tá bom? Então você que está em casa, a gente vamos mandar mensagem para os grupos, tá bom? Vamos ficar de pé, por favor. Não, o irmão André já concluiu, não vou acrescentar nada. Eu vou orar mesmo. Senhor, meu Deus e Pai, te agradeço por essa escola bíblica dominical, por cada um que pôde vir, que tem o desejo, tem a alegria, Pai amado, em aprender cada vez mais e mais, Pai. Abençoa os meus irmãos que estão em casa, muitos não podem vir, Pai amado, são um grupo de risco, Pai amado. Estão cuidando da sua saúde, Pai amado. Continue abençoando nossos irmãos, cuide do nosso país, do mundo, Pai amado, que essa pandemia ela venha passar logo, para que nós possamos em breve, Pai amado, nos reunir como antigamente. Sabemos que nada vai ser igual, Pai amado, porque a cicatriz na vida de muitas pessoas ela vai ficar. Que o Senhor venha estar guardando, Pai amado, nos dê um domingo abençoado, com nossos familiares, nos dê um culto à noite cheio da Tua presença. Se nós te louvamos, em nome de Jesus, amém, Senhor.